Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Quero fazer um convite a todos os homens. Amanhã à noite teremos um encontro de homens ao máximo. Eu não vi nenhum ru-ru. Mas a gente vai chegar lá, podem ter certeza, mulheres, confiem, nós seremos homens ao máximo na vida de vocês. Amanhã é um encontro muito especial, todos estão convidados, viu? Tem algum homem do seu lado aí? Fala para ele, você precisa vir amanhã. Você ouviu o pastor convocou, tá certo? Amanhã à noite. Homens ao máximo, viu? Tá bom? Acho que vai ter alguma coisa para comer, né? Vai ter. Sempre tem. O Regis, vai ter alguma coisa para comer? Deve ter, né, Regis? Pode ter. Estão todos convidados, homens ao máximo. Todos encontraram o texto, Mateus 16? Nós vamos ler alguns versos desse texto. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Hoje serei mais sucinto do que qualquer outro dia da minha vida. Jesus começou essa conversa perguntando aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Os discípulos disseram: Senhor, as pessoas estão confusas a seu respeito. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Então Jesus particularmente vai perguntar para eles: e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Então Pedro, sempre Pedro, toma a frente e declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai deixar claro para Pedro: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, você só sabe sobre mim porque o Pai revelou a você. Não porque você é mais entendido, não porque você é mais sábio, não porque você é mais espiritual do que os demais. Pedro, mediante a sua declaração, eu também vou dizer algo importante a você. Aqui em Mateus 16, 18, nós encontramos um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja interpretação correta depende a sustentação do cristianismo. Quem é a pedra? Existem 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, está a igreja.
Assim escreveu Santo Ambrósio, ao comentar a passagem que nosso Senhor declara que Pedro seria a rocha sobre a qual constituiria a sua igreja. A segunda é que a declaração de fé, a declaração de Pedro é a pedra. E a terceira delas, e a mais aceita, é que o próprio Cristo é a pedra na qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão. Aqui há um trocadilho. A palavra Petros significa fragmento de pedra. Já a palavra pedra é Petra. E Petra é rocha inabalável. Essa metáfora nunca foi usada para se referir a qualquer homem, senão ao próprio Deus. Pedro, disse Jesus, você é fragmento de pedra, mas eu vou edificar a minha igreja sobre a Petra, que sou eu. Aqui, então, Jesus ensina 4 verdades a seu respeito relacionadas à igreja, que eu gostaria de compartilhar com vocês, de maneira muito sucinta. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Você pode repetir? Jesus é o fundamento da igreja. A pedra aqui é alicerce, onde a igreja está edificada. O próprio Pedro disse em Jerusalém, e está relatado no livro de Atos, no capítulo 4, verso 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra. Amém? Segundo, Jesus está dizendo aqui uma outra verdade. Ele é o dono da igreja. Você pode dizer, ele é o dono da igreja? Jesus é o dono, e o dono é o Senhor. Ele não é só o Salvador, ele é o Senhor, o dono, aquele que manda, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que tem soberania sobre ela, aquele que dá a palavra final a ela. Ele está no centro dela. Ele disse: edificarei a minha igreja, a minha. Ele não está falando da igreja do pastor Reginaldo, a igreja do bispo tal, a igreja do apóstolo tal. Não, a igreja é de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do apóstolo X, a igreja não é do bispo Y, a igreja não é do Papa Z, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, porque Ele a comprou com o seu precioso sangue. Pedro esclarece, em Atos 10, 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vamos recapitular? Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o dono. 3. Jesus é o edificador da igreja. Ele disse: edificarei. Jesus não está dizendo aqui:
eu vou terceirizar a edificação. Eu edificarei. Eu edificarei. Jesus está dizendo, eu edificarei. Jesus está dizendo para você, eu edificarei. Como eu gosto de lembrar alguns textos, como me cai bem aquele texto que diz para mim mesmo, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Porque Jesus é o edificador da sua igreja. Não é você, não sou eu, não pode ser ninguém. Porque é Ele, somente Ele que edifica a sua igreja. Somos cooperadores dele, sim. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Ele, Jesus, deu o crescimento. Poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, poderíamos reunir toda a nossa metodologia, todas as ferramentas possíveis, imagináveis, mas não conseguiríamos produzir uma só conversão, porque isso é obra de Jesus através do seu Espírito. É Ele quem edifica a sua igreja. Em Atos, no capítulo 2, 47, a palavra de Deus vai nos dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Só Jesus pode edificar a sua igreja, porque só Jesus pode salvar. E em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. É Jesus quem vai afirmar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que o inferno se levante, ainda que o mundo a persiga, ainda que venha a morte e o martírio, nada e nem ninguém podem destruir a igreja de Cristo, porque Ele é o seu protetor, o seu guardião. E Jesus não apenas ou só é aquele que a protege, senão aquele que a comanda. É Ele que comanda a sua igreja contra o império das trevas, porque aqui nesse texto nós encontramos Jesus falando de uma igreja que está indo para cima do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mim me parece que Jesus está dizendo aqui que esta igreja está atacando o inferno. Me recordo, na década de 80, da canção do pastor Ademar de Campos, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Não porque somos fortes de nós mesmos, não porque há em nós mesmos qualquer privilégio, qualquer favorecimento próprio, não, mas porque Ele é aquele que está à frente da sua igreja. Então quero concluir. Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o edificador da igreja, Jesus é o protetor da igreja. Deixa claro para os seus discípulos aqui, Jesus deixa claro para os seus discípulos quem Ele é. Ele vai deixar claro quem Ele é. Mas logo em seguida, Ele vai deixar claro para os discípulos o que Ele vai fazer. Jesus vai dizer a eles, vocês precisam entender que eu preciso morrer. Eu estabeleci a minha igreja, mas eu vou morrer
por ela. Eu vou morrer por toda a humanidade. O mesmo Pedro que acabara de declarar que Jesus era o Cristo ungido do Deus vivo, vai tentar repreender Jesus e dissuadir Jesus da sua missão. Não, Senhor, não faça isso. Poupa a ti mesmo. O Senhor não precisa fazer isso. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, arreda-te. Rocha de escândalo, cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Ah, se Pedro fosse a pedra na qual a igreja está edificada, a igreja estaria edificada em areia movediça. Bendito seja o Deus Pai, que a igreja está edificada em Cristo. Mas vale dizer o que Jesus está dizendo aqui, com essa frase: para trás de mim, Satanás. Jesus não disse que Pedro é Satanás. Jesus não disse que Pedro está endemoniado ou possesso. Muito menos Jesus mandou Pedro se enredar. Jesus mandou Satanás arredar. E aqui é preciso dizer para a igreja de Cristo uma verdade. Não expulsamos as pessoas, expulsamos demônios. Demônios têm que ser expulsos, pessoas têm que ser abraçadas, cuidadas. Jesus está dizendo: afasta-te, Satanás, porque esse Pedro é meu, esse Pedro é meu discípulo, esse Pedro é meu apóstolo, este vai ser usado, este vai fazer e acontecer no meu reino. Você compreende isso? Quando você olhar para as pessoas, não expulse as pessoas, expulse os demônios, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. É interessante, né? Satanás volta, Satanás está de volta aqui, tentando afastar Jesus da cruz. Não bastasse o que propôs no deserto da Arábia, agora, de novo, e de novo é expulso, no nome de Jesus é expulso. O seu lar pertence a Jesus. Seis dias depois, Jesus sobe para o monte para orar. O registro está em Mateus 17. Alguns afirmam que foi no Monte Tabor, outros falam que foi no Monte Hermon, mas o fato é que ele subiu a montanha e levou Pedro, Tiago e João consigo. Aliás, é bom abrir um parênteses para dizer que nós não adoramos geografia sagrada, nós adoramos a Jesus. E ali, no chamado Monte da Transfiguração, e assim como nós o conhecemos, Monte da Transfiguração, acontecem milagres. Eu quero encerrar dizendo a vocês que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele continua fazendo milagres, e Ele continua agindo na vida dos homens, e Ele continua dando a estes homens experiências
extraordinárias e, por que não dizer, místicas. Primeiro, Jesus é transfigurado na presença deles. Segundo, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus. Só isso já seria extraordinário. E deveria ser mesmo, porque Pedro o interpelou e pediu: Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, vamos institucionalizar a experiência, Senhor. Está muito bom, vamos ficar aqui. Jesus não deu atenção para Pedro. Enquanto ele falava, aconteciam outros milagres. Aparece e vem uma nuvem luminosa que os envolve. E ali, uma voz audível vai dizer de novo o que tinha dito lá atrás, quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Jesus continua falando ainda hoje. Ouça Jesus. Você sabe quem Ele é? Você já sabe. Vamos orar, feche os seus olhos. Só sabemos o que sabemos sobre Jesus porque Deus nos revelou. De nós mesmos estaríamos confusos, como muitos estão confusos. Nesse exato momento, milhares, centenas de milhares de pessoas estão caminhando a passos largos para longe de Jesus, porque não sabem quem é Jesus, porque não conhecem a sua obra vicária. Alguns nem se sentem pecadores. Alguns entendem que não precisam de Jesus. Outros acreditam que Jesus veio inaugurar mais uma religião. Não! Jesus não veio inaugurar religião. Jesus veio salvar o que se perdeu. Jesus veio buscar o que se perdeu e levar de volta ao Pai. Você foi achado por Ele? Então agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por Jesus. Ele é tudo que você precisa. Ele ainda hoje pode fazer milagres em sua vida. Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Obrigado, Senhor, por podermos compreender, à luz da Tua palavra, quem Tu és. Obrigado pelo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da Tua igreja. Não de uma denominação, mas da Tua igreja. Não de seguir homens, mas seguir ao Senhor. Obrigado. Obrigado por ser o dono, o Senhor da Tua igreja. Que os nossos corações se inclinem para Ti. Que os nossos corações se rendam todos os dias ao Senhor, ao Teu governo, ao Teu senhorio, ao Teu comando. Nós Te louvamos, Jesus. Te agradecemos
por tua obra vicária, por tua obediência ao Pai. Nós te louvamos por estarmos aqui juntos na tua presença. Te louvamos pelos vínculos que o Senhor estabeleceu entre nós e os nossos irmãos. A maneira especial com que o Senhor foi tecendo em nossas vidas estes relacionamentos de gente como a gente, de pecadores como nós pecadores, alcançados por tua graça, imensurável graça, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos em torno da mesa do Senhor. Obrigado por participarmos dela, comer o pão e beber do cálice, recapitulando a nossa história de salvação. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou isso. Recebe a nossa gratidão. Obrigado por ser o Cristo de Deus nas nossas vidas. Ensina-nos. Ensina-nos. Queremos aprender de Ti. Queremos nos assentar e ter tempo de mesa com o Senhor. Queremos comer contigo, beber contigo, falar contigo e ouvir a tua voz. Queremos obedecer-te e caminhar contigo todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor nos leve para si, para estarmos contigo como o Senhor prometeu que estaria conosco. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.